Bom, pessoal, então boa noite para vocês, né? Já são quase 7h10. Vamos então dar início à nossa aula de hoje, tá? Eu vou projetar aqui a tela para vocês. E, bom, sempre começando, né, retomando o nosso cronograma, que é a nossa orientação temporal, né, e de assunto aqui na disciplina, para que vocês vejam como que a gente está avançando, tá? Então, a aula passada foi a entrega da sinopse crítica 1, né? Nós estudamos, discutimos, abordamos, né, o texto aqui do Popper sobre teoria e teoria científica, né? E hoje, dia 5 de agosto, nós vamos abordar um texto do Mota, né, com o objetivo de fazer algumas considerações sobre o alcance e os limites da teoria geral da administração, tá? Então, uma leitura obrigatória do texto do Mota, tá? Bom, pessoal, essa é uma aula que, em geral, as pessoas pensam, né, os alunos pensam de primeiro, assim, ao ver o tema da aula, né, eles pensam que a gente vai falar aqui, retomar o que é TGA, Teoria Geral da Administração, ver os autores clássicos, ver o que é essa teoria, ou se é que a gente pode chamar assim, né, ou ver o que essa teoria propõe, e não é nada disso, tá, pessoal? Isso é uma coisa que vocês aprenderam lá em Introdução à Administração, eu espero, né? Que é a questão da teoria geral da administração, administração clássica, os autores clássicos, isso então já ficou para o passado, tá? Hoje nós temos aqui alguns objetivos que são bem diferentes desses, tá? O primeiro objetivo mais imediato que vocês vão ver é que nós vamos fazer uma aplicação, né, do conhecimento que a gente adquiriu a partir do estudo do texto do Popper, né, da aula passada, quando a gente discutiu o que é uma teoria, o que é uma teoria científica, quais são os critérios para resolver o que o Popper chamou de problema da demarcação, né, de demarcar o que é uma teoria científica de uma metafísica, quais as consequências desse raciocínio, desse pensamento para a administração, para a gestão, para a nossa atuação como profissional e para o nosso estudo. Então, o primeiro objetivo mais imediato é poder aplicar aquele conhecimento, né? Poder aplicar aquele raciocínio dentro de, se não o principal, talvez um dos principais quadros teóricos do nosso curso, da nossa área, né? Então, aplicar esse conhecimento na teoria geral da administração, rediscutir a teoria geral da administração sob um outro enfoque, né? Sob um outro olhar, um olhar crítico, um olhar mais embasado cientificamente. Então, esse é o nosso primeiro objetivo hoje aqui, tá? O nosso segundo objetivo é, com base nesse primeiro, né? Ou seja, a partir da aplicação desse conhecimento, é discutir quais são as consequências disso, das conclusões que nós vamos chegar aqui, né? Então, uma vez que a gente entende, compreende e aplica o conhecimento do Popper à TGA, o que a gente pode fazer a partir daí, né? Quais são as nossas opções, dada a realidade que a gente vai descobrir e discutir daqui a pouco. Tá? Então, esses são os nossos dois objetivos aqui. Não é retomar o que é TGA, ver os autores, não tem nada a ver com isso. Tá? A gente vai usar, na verdade, a TGA como um exemplo, né? Um exemplo bastante concreto para vocês, porque, como eu falei, é talvez o principal quadro teórico que todos os cursos de administração ao redor do mundo, tá? Se vocês tiverem curiosidade de entrar aí nos currículos de grandes universidades, Harvard, Purdue, Portsmouth, as grandes universidades de administração, escolas de gestão no mundo, vocês vão ver que eles discutem teoria geral da administração. Então, nós vamos fazer uma aplicação, né, desse raciocínio do Popper a esse grande quadro teórico que a gente tem, e, dada essa aplicação, nós vamos discutir as consequências, tá? Como lidar com essas conclusões que nós vamos chegar e assim por diante, tá bom? Nós vamos fazer isso também a partir de um texto do Mota, tá?
que é um texto sobre teoria geral da administração, que ele vai, na verdade, trazer algumas considerações sobre a TGA em si, mas nós, na verdade, vamos usar isso como base, como disse, como exemplo para voltar a retomar o raciocínio que a gente viu na aula anterior do Popper. Tá? Então, nós vamos basicamente hoje aqui discutir o alcance e os limites da TGA. Bom, pessoal, como sempre, né, nas minhas aulas, é importante sempre que a gente comece pelo começo, né? Então, talvez o principal começo, quando a gente discute teoria, né, quadros teóricos de referência, é saber sobre o que estamos falando, né? Ou seja, nós nos alinharmos sobre qual é a definição daquele objeto que a gente está discutindo. Né? Nada mais teórico do que isso. Né? Toda teoria traz uma definição, uma explicação sobre o como, onde, quando, por que algo acontece, né? E aqui não é diferente. Então, para começar a exposição, a aula de hoje, o raciocínio, o debate, né, é importante a gente entender o que é a TGA. Né? Possivelmente, apesar de ser uma pergunta muito simples, muito possivelmente poucos ou nenhum de vocês já se fez essa pergunta. Né? O que de fato é teoria geral da administração? O que é isso? Né? Sobre o que nós estamos falando? Então, só para explicar para vocês um pouco o que é essa teoria geral da administração, vamos retomar um pouco o processo histórico de criação, de nascimento, de surgimento da chamada TGA. Né? Então, vocês devem saber, como eu já disse, né, que a teoria geral da administração é, na verdade, um conjunto das teorias clássicas da administração. Não é isso? Então, a gente tem lá a administração científica do Taylor, as relações humanas, do Maio, do Maslow, a burocracia do Weber, os princípios de administração do Fayol, né? Só que lembrem-se, o que o Popper disse para nós na aula passada, né? Toda teoria que é científica foi um dia uma teoria metafísica. Né? Toda teoria que atinge o nível de o reconhecimento como sendo científico, ou seja, uma teoria que é passível de teste e observação, teve lá no seu início um momento em que ela não era passível de teste e de refutação. Né? Um momento inicial de desenvolvimento, de elaboração de hipóteses, de observação e assim por diante. Então, a gente diz que essas teorias, usando uma linguagem mais atrelada ao Mota, né, elas eram teorias não aceitas socialmente. Né? Ou seja, eram teorias que ainda não tinham uma grande repercussão no mundo profissional, no mundo acadêmico, elas eram bastante restritas e aceitas por aqueles que estavam estudando, desenvolvendo aquela teoria. Elas ainda não tinham status de científicas. Né? E assim foi com todas as teorias que compõem a TGA. Então, a administração científica do Taylor, que teve, né, a sua etapa final, a sua consolidação com o livro dele, Princípios de Administração Científica, né, isso é mais ou menos 1910 do século passado, começou a ser desenvolvido, na verdade, quando o Taylor entrou na faculdade de engenharia. Né? Isso lá em 1860, 1870 e alguma coisa. Então começou a ser desenvolvida, trabalhada, proposta pelo próprio Taylor 30, 40 anos antes. Mesma coisa com a burocracia do Weber, as relações humanas e assim por diante. Tá? Então, vamos usar o início do século XX, né, 1900, como o nascimento da administração, vamos dizer assim, que é a terceira fase da Revolução Industrial, e com esse nascimento as teorias ali já eram consideradas científicas, mas antes elas não eram. E assim eram todas essas teorias aqui. Tá? Essas teorias foram sendo desenvolvidas, testadas, né, aprimoradas por meio de testes científicos, de experimentos, de observações e assim por diante, e chegaram em um momento em que elas passaram a ser de fato científicas, ou seja, aceitas socialmente. As mesmas coisas. Né? Então, aquilo que eram os estudos iniciais do Taylor sobre a fadiga, sobre remuneração, sobre treinamento das pessoas, né?
que inicialmente tinha um caráter metafísico. O Taylor, por exemplo, foi um grande cientista da administração. Ele conduziu vários experimentos, eu vou trazer inclusive alguns aqui para vocês, né, um em específico, que era um estudo, o chamado estudo da fadiga, né, onde ele investigava empiricamente as teorias dele. E assim com todos os outros, né? Então, essas teorias foram sendo desenvolvidas, chegaram em um nível de cientificidade aceito, e isso, como eu falei, vamos usar como parâmetro para todas elas, apesar da gente saber que as relações humanas são lá de 1940, né, o Fayol é de 1930, 1920, vamos usar aqui a partir de 1900 como um parâmetro para todas, elas, junto com o surgimento do campo da gestão, da administração, elas passaram a ser socialmente aceitas. E aí a administração, como um campo do conhecimento que estava surgindo naquele momento, né? Então imaginem, pessoal, por quê? Vamos simplificar, mas por que a administração apareceu? Né? Imaginem a gente viver em um contexto socioeconômico, feudal, mercantilista, né? Por exemplo, no qual vamos chamar de organizações, nem tinha essa noção ainda na época, né? Essa noção de empresa, organização como a gente conhece, mas vamos usar a noção de organização, onde as organizações deixavam de funcionar em um sistema, onde, por exemplo, elas não tinham como objetivo o lucro, né? Então, se vocês imaginarem a organização econômica, as organizações econômicas que existiam antes do capitalismo, elas não tinham como objetivo o lucro. Elas tinham outros objetivos. Tinham, por exemplo, o objetivo de subsistência daquela propriedade. Então, ela só produzia aquilo que ela consumia, né? A moeda, por exemplo, era outra. Não existia um meio de troca como a gente conhece hoje, né? Então, não existiam feiras de negócios, né? Redes de organizações de insumos, fornecedores, compradores, clientes. Não existia essa noção, pessoal. Foi a partir da terceira fase da Revolução Industrial, que, como eu falei, vamos usar genericamente aqui o ano de 1900, início do século XX, que as coisas mudaram. Então, a partir da ascensão do capitalismo, da invenção da máquina a vapor, das indústrias de transformação, esse foi o início da administração. E dada essa revolução social e econômica que aconteceu, o que a sociedade da época percebeu? Bom, nós precisamos de uma nova área do conhecimento. Nós temos aqui na nossa frente novos tipos de estruturas organizacionais, novos tipos de mercado, novos modos de encarar lucro, novos modos de encarar venda, novos modos de encarar tecnologias necessárias para a produção, e, portanto, nós também precisamos de uma nova área do conhecimento para dar conta disso tudo. É aí que surge a administração como a gente conhece hoje. Entendem? Então, a administração é um resultado, na verdade, de uma revolução socioeconômica liderada pelo capitalismo, que imprimiu novos modos de se fazer negócios, novos modos de se ter empresas, organizações, novas tecnologias, novos modos de se vender, novas concepções e modelos de negócio. Por que eu estou contando isso tudo? Porque é nesse momento que também surge a teoria geral da administração. A teoria geral da administração, a gente pode encarar ela talvez como a primeira teoria que a gente tem no campo da administração. A gente vai ver que ela não é teoria, tá? Mas eu ainda estou tratando ela como tal. Mas é nesse momento que surge a chamada teoria geral da administração, que, junto com um novo campo do conhecimento, é como eu falei para vocês, vejam aqui mais um exemplo prático das coisas que eu falo sobre teoria para vocês. Junto com essa nova necessidade de novas práticas, veio também a necessidade de uma nova teoria que desse conta daquela nova realidade. E aí, se alguém souber o nome do autor da TGA, me fala, eu já tentei procurar, nunca encontrei, então se você me perguntar, tá, quem propôs isso? Não sei. Né? Vamos usar aqui uma noção um pouco abstrata de a sociedade, os acadêmicos, os estudiosos, os empresários da época,
viram a necessidade de um novo quadro teórico diante das novas práticas que surgiam. E quais eram as teorias disponíveis naquela época? Eram essas teorias aqui. Então, a gente tinha o Taylor, a gente tinha o Ford, a gente tinha o Weber, a gente tinha o Fayol, a gente tinha o Mayo, o Maslow, todos eles trabalhando, cada um dentro do seu objeto, então, relações humanas, o Taylor pensando administração científica, o Weber pensando burocracia, mas foram esses os conhecimentos clássicos que a administração se apropriou para nascer, do ponto de vista teórico. E o conjunto dessas coisas, ao conjunto dessas coisas foi dado o nome Teoria Geral da Administração. Entendem? Então, é isso que é a teoria chamada Teoria Geral da Administração. Né? Foi um conjunto de teorias clássicas, só as clássicas, da administração, que foram ditas como gerais, porque eram basicamente as únicas que existiam naquela época para uma nova área que estava surgindo, chamado administração, management, né? No inglês. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender é que isso é TGA. Isso é a chamada Teoria Geral da Administração. Né? Bom, chegamos até aqui, então. Vamos entrar agora no raciocínio do Popper, né? Para que vocês consigam entender por que a gente precisa olhar para essa teoria com uma certa cautela. Né? Então, vejam, a gente tem Teoria Geral da Administração. Se é uma teoria, o que o Popper define como sendo uma teoria? Né? Bom, espera aí rapidinho, deixa eu só pedir para meus cachorros pararem de latir. Rapidinho. Pronto, pessoal. Ossos de dar aula em casa, né? Mas, bom, chegamos, então, à Teoria Geral da Administração. Vamos entrar, então, no raciocínio do Popper. O que o Popper diz para nós que é uma teoria? Né? Uma teoria é um conhecimento que descreve como, onde, quando, por que, né, algo acontece. Ok. Né? E aí eu pergunto para vocês, pessoal, o que é que a Teoria Geral da Administração prescreve? Podem tentar me responder, ou por chat, ou por vídeo, vocês sabem, tá? Se a Teoria Geral da Administração é uma teoria, qual que é a previsão que ela faz? Sobre qual fenômeno? Vocês sabem? Ela prescreve alguma coisa? Ela explica como algo em específico acontece? Né? Ela é uma descrição concreta que prevê, hipotetiza, mostra as condições na qual uma realidade vai acontecer? Como é uma teoria, em tese? Não. Essa é a resposta. Então, primeiro, nós não temos na TGA uma teoria de fato. Nós temos, como eu já falei, um conjunto de teorias que cada uma descreve o seu objeto. Mas nós não temos ali na Teoria Geral da Administração a noção concreta, específica de teoria, apesar dela ser chamada de teoria. Né? Nós não temos na TGA a descrição, a especificação de como, onde, quando, por que um fenômeno acontece. Ninguém nunca viu e nunca vai ver essa prescrição vinda da TGA. O que nós vamos encontrar aí sim, as prescrições e as definições sobre onde, quando, como e por quê, cada uma das teorias isoladas explica.
Então, se você for lá na administração científica, o Taylor tem uma teoria para explicar a fadiga no trabalho, né? O Taylor tem uma teoria para explicar um nível ideal de remuneração das pessoas no trabalho. O Fayol tem uma proposta teórica para mostrar quais são as funções de um administrador. O Weber tem uma obra maravilhosa explicando o que é a burocracia, ok? De modo isolado. Mas nós não temos como conjunto uma teoria unificada em si, percebem? Então, a primeira coisa que a gente começa a perceber é que a teoria geral da administração, na verdade, não é uma teoria. Ela foi e continua sendo pura e simplesmente um rótulo de teoria, né, para, na verdade, um conjunto de teorias. Então, se pegou um conjunto de teoria, como eu falei, por que se fez isso? Porque estava nascendo uma nova área, novas práticas que demandavam novas teorias. E aí se pegou um conjunto de teoria e colocou ali um selo. Isso é a teoria geral. Então, ela não é uma teoria em si unificada, ela é um conjunto de teorias, né? Segundo, pessoal, ela também não é geral. Por quê? Porque dentro da TGA, nós encontramos ali, pura e tão somente, e olha que nem todas, mas pura e tão somente, as teorias clássicas da administração. E olha que nem todas estão aí, né? Como, por exemplo, a teoria dos sistemas. Entendem? Então, a TGA não é uma teoria em si, muito menos ela é geral. Ela não consegue explicar a totalidade da administração. Para além de todas essas teorias que nós temos aqui, nós temos muitas e muitas outras, muito mais ricas, com outros objetos que dizem respeito a coisas mais modernas, a processos e práticas que nem existiam na época. Entendem? Então, quando a gente começa a entender o que de fato é a TGA, é como eu falei para vocês na aula passada. Então significa que agora a gente tem que jogar fora a TGA? Não, não tem nada disso, pessoal. Nós só estamos aqui entendendo as coisas como elas de fato são. E isso faz toda a diferença. Né? Vejam vocês, nós não somos muito criticados, pessoal, por que será que o campo da administração é aquele campo, né? Eu vejo gente falando isso muito inadvertidamente, mas tudo bem, né? A administração é aquele campo genérico, né? É aquele campo geral de conhecimento, né? É aquele campo de conhecimento que quem não sabe o que quer fazer, faz administração. Pessoal, da onde vem essa noção? Não exclusivamente, mas vocês podem ter certeza que as pessoas entendem a administração desse modo porque a administração propôs e estuda algo que se chama teoria geral da administração, que passa para as pessoas uma ideia de que nós temos uma única teoria e ela é geral. Ou seja, você quer conhecer a administração? Estuda um livro de TGA do Kevenato. Quem estuda um livro de teoria geral da administração do Kevenato já conhece a administração como um todo. Afinal de contas, eu não li a teoria e ela não é geral? Entende? Então, quando a gente começa a entender a coisa por esse prisma, não é para que a gente descarte a TGA, é para que nós consigamos entender, na verdade, o que a TGA é e quais são as consequências que ela traz para nós. Entendem? Então, TGA, no sentido científico do termo, não é uma teoria, muito menos geral. Ela é pura e simplesmente um rótulo para as teorias clássicas da administração. Só isso. Meu amigo, se você estudou TGA, você conseguiu parar em 1920. É até aí que a TGA chega. Né? Se vocês
Eu já li aqui seu texto, tá, Matheus? Eu já te respondo. Estou só concluindo aqui o raciocínio. Se você estuda TGA, você foi na administração de 1900 a 1920. Ou seja, você está só 100 anos atrasado. Entendem? Então, primeiro raciocínio, tá? O primeiro raciocínio e consequência do conhecimento que o Popper traz para nós é esse. Nós precisamos desmistificar isso, pessoal. Nós não podemos ser uma área que se vangloria por ter uma teoria geral. Isso é um tiro no pé. Lembram, quem leu o texto do Popper? A teoria ela é mais científica quanto mais restritiva ela for, e não quanto mais geral ela for. Então, a nossa área vai ser mais científica conforme a gente tiver microteorias específicas. E não teorias gerais. Isso não é bom para nós. Tá? Só um minutinho. Bom, essa é a primeira conclusão importante, né? O Matheus fala aqui no chat, não se encontra as mais recentes teorias, correto? Aí com isso já teria uma reformulação necessária? Com certeza, para a TGA. Sem dúvida, né? O problema é que dá muito trabalho fazer isso, né? Teria, como eu falei, ser um movimento global, né? Porque aqui nós estamos tratando, pessoal, nada mais, nada menos de que não só o principal, mas praticamente o único pilar teórico que é mundialmente validado em toda a administração, né? E, com certeza, a gente precisaria reformular. A gente tem várias iniciativas, tá? Nesse sentido, não de reformulação da TGA, as pessoas não se declaram desse modo, tá? Vamos reformular a TGA, né? As pessoas não tratam assim, vamos propor isso aqui como uma substituição à TGA. Mas nós temos, e a gente vai ver no texto do Reed, tá? Michael Reed, sobre teorização organizacional, que eu não é na próxima aula, se não me falha a memória, sem ser na próxima, é na outra, tá? Então, daqui 2 aulas, nós vamos estudar um texto do Michael Reed, que é de 1999, que é o que eu chamo de nova TGA, tá? Que é uma proposta do Reed, desse autor, que ele não fala, eu quero ser um substituto da TGA. Ele não fala isso, mas vocês vão ver que a gente consegue enxergar completamente a TGA ali dentro. Então, eu sempre ensino para os meus alunos que aquela é a nova TGA. Tá? Então, sim, nós precisamos reformular, tá? Mas isso, para reformular do tipo assim, ó, vamos esquecer a TGA e colocar isso aqui no lugar, teria que ser um movimento muito estruturado e global e abrangente. O que a gente tem hoje são estruturações teóricas, tá, que podem sim servir de substituição à TGA. Tá? Então, pessoal, essa é a verdade sobre a TGA. Ela não é teoria e ela não é geral. Essa é a primeira conclusão. E aí, como eu falei, o que a gente faz então, né? O que a gente faz a partir disso? Pessoal, nós deveríamos nos comportar, teoricamente, como os outros campos da ciência, que seguem exatamente aquilo que o Popper diz. Nós, na administração, pessoal, não podemos ter teoria geral. Nós precisamos, na verdade, daquilo que a gente chama de microteorias. É exatamente o contrário. Tá? Então, nós precisamos de uma teoria para cada objeto. A administração é um campo extremamente diverso. Vocês sabem, por exemplo, como que a administração é organizada no Brasil, pessoal? Quais áreas do conhecimento estão na administração? Eu já falei para vocês, né, que a administração é um campo das ciências sociais aplicadas, né? E
toda ciência social aplicada é, na verdade, um campo onde outras áreas do conhecimento e ciência vêm aqui para aplicar as teorias e métodos deles. Não são métodos puramente nossos. Então, nós, como um campo da ciência social aplicada, o que nós precisamos? Nós precisamos de microteorias. Por quê? Porque nós recebemos muito conhecimento de muitas áreas, portanto, nós estudamos muitas coisas diferentes. No Brasil, a administração é organizada em 11 áreas do conhecimento. Marketing, gestão de pessoas, logística, administração pública, TI, estudos organizacionais, estratégia, finanças. Lembrei aqui de 8. Né? E assim por diante. Faltam aí mais... Nós somos organizados, a administração no Brasil e também no exterior, é como se nós fôssemos, na verdade, 11 áreas do conhecimento dentro de uma. Então, vejam, como que eu vou ter uma teoria geral que vai explicar os objetos e as práticas da área do marketing e os objetos e as práticas de finanças ao mesmo tempo? Entendem? Então, a nossa formação não deveria ser guiada por uma teoria geral. Ela deveria ser guiada, na verdade, por várias e várias e várias microteorias, de acordo com a área e o objeto que eu vou lidar. Então, por isso, voltando lá na primeira aula, por isso que vocês precisam conhecer muita teoria. Muita. Vocês precisam ir lá para o marketing, estudar as teorias do marketing. Vocês precisam ir lá para as finanças e estudar as teorias das finanças. Vocês precisam ir lá para a administração pública e estudar as teorias da administração pública. Vocês precisam ir para a gestão de pessoas e estudar as teorias da administração de pessoas. E, óbvio, as práticas também. Entende? Então, olha como, na verdade, o nosso ramo de atuação, a nossa profissão, a prática administrativa é muito mais complexa do que a gente imagina. Nós não podemos viver de teorias gerais, pessoal. Nós temos que viver de microteorias. Dado um contexto específico, qual é a teoria que se aplica àquele contexto específico? E não uma teoria geral para explicar marketing, finanças, administração pública, TI e gestão de pessoas. Então, esse é o caminho. E é por isso que existem disciplinas como a disciplina Introdução às Teorias Organizacionais. Porque aqui a ideia é expandir para vocês todas ou as principais microteorias sobre cada um dos objetos que vocês vão encontrar na prática profissional de vocês. Entende? E não ficar em introdução à administração só estudando o TGA. Tá? Então, como eu falei, a primeira constatação é: teoria geral da administração não é teoria e nem é geral. Segunda constatação: bom, então o que nós vamos fazer? Vamos cortar os pulsos? Não. Nós vamos, então, ao invés de ter uma teoria geral da administração, nós vamos ter milhares de microteorias que vão representar, cada uma, os objetos, práticas e teorias, quadros teóricos e filosofias que a administração recebe, que a administração pratica. Então, nós precisamos viver de microteorias. Lembram como eu falei lá na aula do porquê estudar teoria? É preciso estudar os clássicos, pessoal. Se você quer entender como que lá em MMQD2 você desenvolve um método para tomada de decisão em uma determinada ação, você precisa conhecer os elementos euclidianos, que vêm lá do Euclides, da matemática de antes de Cristo. Se você quer entender por que em finanças, quais são os cálculos, né, de finanças que a gente faz para considerar um país rico ou pobre, você vai ter que ler o Adam Smith ou o Mills. Né? Se você quer entender
por que que a pesquisa é empírica? Por que que você precisa ter uma pesquisa baseada em dados? Por que que essa pesquisa é mais confiável? Você vai ter que ler a didática magna do Comênios. Porque é cada uma dessas microteorias que vão explicar especificamente aquele objeto, e não a TGA. A TGA não vai fazer isso. Tá? A Glória fala, a importância da TGA está nisso, mostrar a base, a origem. Exato, exato. Então, por isso que eu estou falando, não é para que vocês joguem fora a TGA. Guardem ela, inclusive com muito carinho. Tá? Mas agora, talvez vocês vão guardar ela numa outra gaveta. Não vão guardar lá na gaveta de, aqui estão todas as teorias que eu tenho que estudar, né? Para toda a minha formação. Agora, talvez ela fique na gaveta TGA. Essa é a teoria geral da administração, que eu sei o lugar, o alcance, os limites que ela tem, e eu sei como posso utilizá-la. Como eu sei quando eu posso utilizá-la, eu também, naturalmente, vou reconhecer situações onde ela não vai me ajudar. Entenderam? Então, é para agregar, não para descartar. E principalmente para despertar em vocês o desejo, a curiosidade de conhecer outras teorias. As chamadas microteorias. Então, aqui, por exemplo, só nessa disciplina, a gente vai ver teoria de produção, a gente vai ver teoria de estrutura, a gente vai ver teoria sobre por que uma organização nasce e morre, a gente vai ver teoria sobre o trabalho, a gente vai ver teoria sobre o conhecimento, a gente vai ver, vamos ver todas as teorias sobre as imagens organizacionais, a gente vai ver teoria sobre ambiente, a gente vai ver teoria sobre estratégia, a gente vai ver teoria sobre planejamento, entendem? Por quê? Porque cada microteoria, cada assunto desse é uma teoria específica que você tem que ir lá e ler. Não adianta pegar a TGA. Se você quiser ser um administrador de fato preparado, você tem que ser um cara municiado para cada prática uma teoria, cada prática uma teoria, cada prática uma teoria e assim por diante. Bom, pessoal, esse é o grande raciocínio, tá? Como eu falei, relacionado, né, à junção do texto do Mota e do Popper. Tá? O que o Mota traz para nós? Né? Um pouco para explicar por que a TGA é como ela é, e como eu falei, não se trata da gente querer jogar fora a TGA, vamos só reforçar um pouco aqui por que a TGA chegou nesse nível. Né? Então, como eu falei para vocês, já contei essa história aqui. Né? A TGA nasceu em um momento de adaptação. Qual adaptação? Basicamente, uma revolução socioeconômica cultural, né? Que do dia para a noite, entre aspas, né? Claro que não é de um dia para o outro, mas de modo muito radical e forte, modificou basicamente tudo o que se conhecia sobre como, onde, quando fazer negócio, estruturar empresa, fazer venda, trocar, comprar, vender. Então, surgiu em um momento onde a sociedade precisava se adaptar, lembrando, 1900, terceira fase da Revolução Industrial, né? Essa teoria se propôs e nasceu porque ela foi inovadora. Né? Então, como eu falei para vocês, estava surgindo todo um ambiente organizacional do mundo do trabalho completamente novo. Essa teoria surgiu como uma inovação, né? Que ofereceu ali várias soluções em um único quadro teórico. Então, ali, na teoria geral da administração, a gente tinha solução para a burocracia, solução para a produção do Taylor, solução para a estruturação de produção em massa vindo do Ford, solução para as novas relações sociais e profissionais que estavam nascendo, que é a Escola das Relações Humanas. Então, foi uma teoria que surgiu como uma inovação, né? Ela se propôs justa, e é aqui que o Popper se revira no túmulo, né? Mas, como eu falei, ela surgiu também com uma intenção de abranger todo o conhecimento existente naquele momento, né? E como a gente viu, cientificamente isso não é tão bom, porque isso reduz muito a cientificidade da teoria, né? Por quê? Porque quanto mais, é exatamente o contrário, quanto mais específica e restritiva, mais testável ela vai ser, portanto, mais científica. Se você tem uma teoria muito abrangente, ela tende a não ser testável. Né? Por quê? Como que você vai testar algo que abrange tudo, que abraça tudo?
né? Mas tudo bem, ela nasceu justamente com esse objetivo, né? Estamos aqui enfrentando um novo cenário, precisamos nos adaptar e inovar, vamos colocar tudo que a gente conhece. Ela se abrangeu e, basicamente, a partir de 1940, da Escola das Relações Humanas, ela se solidificou, pessoal. E ela se solidificou tão forte a ponto disso que eu falei. Entrem nos currículos de grandes escolas de gestão de administração ao redor do mundo, que vocês vão ver lá, né? General Theory of Management, né? Teoria Geral da Administração, General Theory of Business. Vocês vão ver que no mundo inteiro se estuda a TGA. Então ela se solidificou mesmo, tá? E o que aconteceu, infelizmente, com o tempo? Ela ficou parada no tempo, né? Não teve uma revisão da TGA. Olha, vamos colocar ali a teoria dos sistemas, a teoria do Reed, o toyotismo, por exemplo, né? Vamos colocar ali novas inovações tecnológicas que surgiram a partir da internet, das redes sociais, das novas organizações sociais que a gente tem hoje. Não tem nada disso dentro da TGA. Por quê? Porque ela se solidificou de fato no tempo e ela se fechou, né? E por isso que a gente tem nisso um dos principais limites da própria TGA. Mas ok. O importante é nós entendermos por que as coisas chegaram aí. E não ficar voando, né? TGA é a teoria geral, basta eu estudar ela, que eu já entendo tudo. Não, ela tem seu lugar, tem seu propósito, deu sua contribuição. Mas para avançarmos, nós precisamos entender o que passou e entender como que nós vamos caminhar daqui para frente. Tá? Bom, reforçando, né, a ideia dos porquês, né? Por que a TGA é o que é, fez o que fez e chegou no nível que chegou? Por aquilo que eu já falei, né? As teorias refletem a ideologia e o momento do teórico, né? Então, a TGA nasceu em um momento onde ela foi muito importante, onde ela era não só importante, mas necessária. E foi uma resposta inteligente que se deu, né? Ela juntou a visão micro do Taylor com a visão macro do Ford e do Fayol, né? Isso talvez foi um dos grandes ganhos, né? Então, por quê, pessoal? Se vocês estudarem, o Taylor tem 3 obras, tá? A principal é a Administração Científica, mas se vocês verem as obras do Taylor, que ele relata os estudos que ele fez, as coisas que ele vivia, né, que ele pensava sobre o que é uma empresa, como estruturar uma empresa, Taylor, por exemplo, nunca falou, para vocês terem uma ideia, como a visão dele era tão micro, nunca falou em estoque, nunca falou em gestão, nunca falou em estrutura. A visão do Taylor era tão micro que ele ia lá estudar os movimentos que uma pessoa fazia para precisar apertar um parafuso. E aí ele ia falar, olha, a pessoa tem que usar uma ferramenta desse tamanho, com esse peso, feita desse material, ela tem que ficar sentada em um ambiente que é assim, com tal altura, dependendo do peso dela, para que num determinado X de tempo ao longo daquele dia ela consiga produzir isso. Então a visão do Taylor era extremamente micro. A do Fayol era exatamente o contrário, a do Ford, né? Esses caras pensavam a organização como um todo, falavam em estrutura, falavam em estoque, falavam em produção em massa, né? E assim por diante. Então a TGA, ela teve esse valor de juntar essa visão micro com a visão macro, com um momento histórico, com um momento econômico diferente. E ela, pura e simplesmente, refletia a ideologia da época. Assim como todas as teorias. Tá? Então, por isso ela nasceu desse modo e é por isso que ela foi utilizada desse jeito, né? Bom, e os limites dela residem justamente aí na atualidade, né? A gente tem um grande limite relativo justamente ao caráter explicativo, adaptativo e abrangente que ela traz, né? A gente sabe que no mundo que a gente vive hoje é impossível a gente viver de uma teoria geral. O mundo é tão diverso, as coisas mudam tão rápido, né? As situações são tão diversificadas, os tipos de empresas são os mais variados possíveis. As pessoas hoje têm uma liberdade de pensamento e de comportamento que é impossível nós termos uma teoria geral, efetiva. Então, justamente como eu já falei, o limite da TGA reside especificamente aí. Ela quer ser abrangente, quer explicar tudo, e quer ser uma teoria quando, na verdade, ela não é, né?
Então, qual que é a nossa saída? Estudar microteorias, tá? Microsituações vão exigir micropráticas que vão exigir, por consequência, microteorias. É aí o principal limite científico que a TGA tem, tá? E como eu falei, qual é a nossa saída? Estudar várias teorias, teorias menores, tá? Que é o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Então, pessoal, basicamente essa é a nossa discussão hoje aqui, né? Como eu falei, voltando ao início da aula, né? A nossa intenção aqui foi aplicar o conhecimento do Popper a um quadro teórico principal da administração e, com base nessas constatações, saber o que fazermos daqui para frente, tá? Então, serve para, como eu falei, vocês entenderem o que é a TGA, se situarem, saberem utilizá-la, saberem qual que é o uso que ela tem, saber como ela é importante, mas saber também que nós não podemos ficar só nela, né? Se nós queremos, de fato, ser uma área que atua com conhecimento científico, com uma prática científica, profissional, né? De fato, que emancipa, que instrui, que faz com que vocês aprendam pelo menos uma parte da totalidade da complexidade de administração, nós precisamos partir para microteorias, tá? Estudar microteorias para cada situação. Então, basicamente, esse é o nosso recado hoje aqui, tá? E a nossa aula de hoje. Pessoal, abro então aí para a participação de vocês, né? Caso alguém queira fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, tá? Vou ficar aqui à disposição antes da gente encerrar. Alguma dúvida, pessoal? Alguma contribuição, alguma crítica, algum pensamento com base nisso aqui que a gente falou? Ok? Tudo bem, então, pessoal, podemos encerrar? Só confirmem, então, para mim, se podemos encerrar, se está tudo tranquilo. Tudo tranquilo, professor. Tá. A Brenda falou, né? Talvez o TGA cause interpretação errada. Exato, né? Por isso que quem formulou isso não poderia ter colocado o nome teoria, né? Por quê? Porque o nome, né, a semântica, o significado, a linguagem é o código que vai passar para as pessoas a ideia sobre como entender aquilo, né? Se fosse, por exemplo, primeiras teorias ADM, exato, ou teorias clássicas da administração, né? Teorias clássicas da administração, talvez, né? E não TGA. Bom? Pessoal, então uma boa noite a todos, tá? Um bom fim de semana, se cuidem aí e a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Tá? Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada.